Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Piraci Oliveira falando sobre a questão relativa à compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical de empregados e trabalhadores. O professor Edmundo Medeiros comentando sobre o programa de transação tributária de pequeno valor, disponível até o dia 29 de setembro. O economista Otto Nogami fazendo uma análise sobre inflação e taxa de juros. E nesta semana, o presidente do Simpes, Joseph Cury, recebe Oded Grajew, presidente emérito do Instituto Ethos e membro do Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades. Fique conosco! (5.784) se aproxima. Que seja abençoado, que seja tranquilo, que seja doce, que seja saudável, que seja rico. Shana Tová Umetuká, um ano iluminado, bom e doce para todos. Na terça-feira, dia 12 de setembro, foi divulgada a inflação do Brasil, que é medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ou seja, o IPCA, que apresentou uma alta de 0,26% no mês de agosto. Isso faz com que, então, no acumulado em 12 meses, a inflação chegue a 4,62%, um pouco acima do teto máximo da meta inflacionária. Entretanto, temos que levar em consideração também que a taxa de juros referencial da nossa economia está em 13,25%, o que acaba resultando num juro real de 8,26%. E na quarta-feira, dia 13 de setembro, foi divulgada a inflação americana, que apresentou uma alta de 0,44% no mês de agosto. Anualizando essa taxa, nós chegamos a 5,37% de inflação ao ano. E essa é a grande preocupação do governo norte-americano, à medida que a taxa de juros está em 5,5%. Com esse resultado, a taxa de juros real norte-americana fica em 1,74%. Então veja que coisa interessante. A diferença entre a taxa de juros real americana, 1,74%, e a taxa de juros real brasileira, que está em 8,26%. Muitas pessoas dizem que justamente por essa diferença, existe a possibilidade do Banco Central em reduzir a taxa de juros. Talvez em mais 0,5%, talvez 0,75%. Cheguei a ouvir comentários de uma queda de até 1%. Entretanto, nós temos que levar em consideração que existe um conceito macroeconômico muito importante chamado taxa de juros neutra. O que é essa taxa de juros neutra? Ela nada mais é do que a taxa, vamos chamar assim, referencial da economia. Se for abaixo, significa que nós temos uma componente recessiva. Se estiver acima, nós estaremos num processo inflacionário. Então, taxa de juros neutra seria a taxa de juros ideal para a economia. E essa taxa ideal para a economia, no caso do Brasil, está em torno de 4,5%. E adicionando a essa taxa de juros neutra a inflação do período, 4,62%, nós chegamos então a uma taxa de juros de 9,87%. Então essa seria a taxa de juros ideal na atual circunstância para a nossa economia. Ora, se a taxa de juros real está em 8,26%, então isso significa que já a taxa de juros real está abaixo daquilo que seria uma taxa de juros aceitável, 9,87%. Então, dentro dessa perspectiva, realmente há a possibilidade que o Banco Central, na próxima reunião do Copom, promova uma queda adicional da taxa de juros, sem grandes impactos sobre a economia. Mas não podemos esquecer que a inflação é um elemento chave em todo esse processo. A inflação americana, ela está relativamente mais alta do que a nossa, mas não podemos esquecer,
a nossa inflação está nesse patamar de 0,26% por conta da interferência do governo na formação de preços de alguns produtos ou serviços, como no caso de combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. Então vamos esperar, vamos torcer que a nossa economia volte à normalidade sem a necessidade do governo começar a interferir ou continuar interferindo na formação de preços da economia. Está disponível até o dia 29 de setembro de 2023 a transação tributária de pequeno valor da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A negociação está aberta para pessoas físicas, microempreendedores individuais, o MEI, microempresas e a empresa de pequeno porte, EPP, que possuam débitos inscritos em dívida ativa há mais de um ano e cujo valor consolidado seja igual ou inferior a 60 salários mínimos. Deve-se estar atento à exigência de que a negociação deverá abranger todas as inscrições em dívida ativa elegíveis em cobrança, sendo causa de rescisão a não inclusão de todas as inscrições elegíveis na transação. A adesão permite o pagamento de entrada de 5%, dividido em até 5 prestações mensais, com o saldo restante dividido em até 7 meses, com desconto de 50% sobre o valor total, até 12 meses, com desconto de 45% sobre o valor total, até 30 meses, com desconto de 40% sobre o valor total, e, finalmente, em até 55 meses, situação em que o desconto será de 30% sobre o valor total da dívida. O valor das prestações previstas não poderá ser inferior a R$ 25,00, tratando-se de microempreendedor individual, ou a R$ 100,00 para os demais contribuintes. Se o contribuinte integrar um grupo econômico, deverá listar todas as empresas como corresponsáveis no sistema Regularize da Receita Federal do Brasil. E se o débito for objeto de discussão judicial, deverá apresentar cópia do pedido de desistência da ação ou do recurso no prazo de 90 dias contados da adesão. Para fazer a adesão, a microempresa ou o MEI devem acessar o portal Regularize e acessar o menu de transação. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto. Acesso totalmente gratuito e fácil. E nessa última segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal, julgando novamente a questão relativa à compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical, no caso dos empregados, entendeu que ela pode ocorrer por criação única em Assembleia de Empregados. Portanto, ao contrário do que estabeleceu a reforma trabalhista de 2017, entendeu a nossa Corte mais alta que os sindicatos podem instituir contribuição, que nesse julgado foi chamada de contribuição assistencial. Muito bem, não temos o teor do voto, estamos a poucos dias da decisão, foi por 10-1,
E não sabemos exatamente como isso acontecerá, mas é certo que já nas próximas negociações coletivas de trabalho, a contribuição será compulsória para empregados sindicalizados ou não, optantes ou não. A própria decisão estabelece como uma matriz dela, como uma regra desse novo entendimento, de que pode haver a oposição à cobrança. Então, o empregado pode, por exemplo, em janeiro, efetuar a oposição à cobrança da contribuição assistencial. Ele diz, não quero ser debitado do meu salário esse 1 ou 3 dias. Há uma discussão ainda com relação a qual é o valor aplicado. Então, aguardemos para que possamos identificar qual será a modulação e qual será a decisão descrita no voto quanto à regulamentação dessa nova cobrança, mas que esteja preparado, começa a partir de agora. Então, logo tenhamos notícias sobre esse assunto, voltaremos ao tema. Fique conosco. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o HubSimp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. HubSimp. Acesse www.simp.org.br. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Oded Grajew, presidente emérito do Instituto Ethos e membro do Pacto Nacional de Combate à Desigualdade, aonde no Conselhão. É um prazer tê-lo conosco. O meu também. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. O senhor tem trabalhado, Oded, há mais de 30 anos no combate à desigualdade, em posturas éticas, etc. Nos conta um pouquinho do que está ocorrendo especificamente no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, da qual você faz parte, e que teve um grande evento no Congresso Nacional há poucos dias atrás. Foi o lançamento do Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades no Brasil, né? E a coisa, você perguntou por que a gente está se dedicando tanto tempo a essa causa, né? Porque sim, é a coisa mais importante de fazer em qualquer país, especialmente no Brasil. Combate à desigualdade significa ter um país decente, né? Sim. Não há, em todas as estatísticas que você tem hoje no mundo, de vários países, os países que estão melhores colocados nos vários indicadores sociais, econômicos, ambientais, são vários indicadores. O que une esses países? São países com menores desigualdades. Porque a desigualdade, ela causa uma sociedade, ela forma com a sociedade conflitos, de desarmonia. E não há sociedade, nenhum coletivo humano que dê certo em desarmonia. Então, a coisa mais importante é você ter um país mais igualitário e mais ainda no Brasil, que é o campeão mundial das desigualdades. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Abaixo do Brasil, apenas 8 países africanos, né? Ao mesmo tempo que é um país rico, é uma das maiores economias do mundo. Essa é a maior vergonha do Brasil, ter recursos e ter desigualdade ao mesmo tempo. Como foi o evento que aconteceu há poucas semanas atrás, no lançamento dessa frente no Congresso Nacional? Quantos parlamentares tiveram? Qual foi a adesão? Qual foi o desdobramento depois da reunião após isso? Nos conta um pouquinho a respeito para quem não esteve lá poder saber o que foi feito e o trabalho que você está desenvolvendo. Então, o lançamento do pacto foi acompanhado de medidas concretas, de ações concretas. Uma delas é o lançamento do Observatório Brasileiro das Desigualdades, abrangendo 9 áreas e 42 indicadores, que mostra em números, em dados concretos, as desigualdades brasileiras. É o observatório que vai acompanhar no concreto, no real, se as desigualdades estão aumentando ou estão diminuindo.
Ao mesmo tempo, foi lançada a Frente Parlamentar de Combate às Desigualdades, porque as desigualdades são estruturadas, são aumentadas ou diminuídas através das políticas públicas. Claro. E é fundamental ter a participação dos políticos, e é fundamental ter a participação do Congresso Nacional. São mais de 200 parlamentares, senadores e deputados que vão acompanhar e vão tomar medidas concretas. Esse é o compromisso dessa frente em termos de projetos de leis para reduzir a desigualdade. Por exemplo, já foi instituído o mês de agosto, cada ano, onde o Congresso, no mês inteiro, vai se debruçar sobre as desigualdades. E também, como na nossa Constituição, pouca gente sabe disso, está escrito que a obrigação dos governos é reduzir as desigualdades. Sim. Na primeira página. Então, a ideia é introduzir na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que analisa os projetos, uma cláusula que diz o seguinte: você tem que analisar não só a constitucionalidade de maneira geral, mas se essa medida, esse projeto, essa proposta aumenta ou diminui a desigualdade. Se aumentar a desigualdade, é inconstitucional, não pode passar. Que é uma mudança profunda no status quo que o país vem vivendo. Exatamente. Agora, indo adiante, nos conta um pouquinho mais, porque eu te interrompi. O que mais que aconteceu nesse dia? Então, foram lançadas cartilhas, o que as empresas podem e devem fazer para reduzir a desigualdade no seu âmbito de poder, o que os sindicatos podem fazer, sindicatos de trabalhadores podem fazer para diminuir as desigualdades, e o que os municípios podem e devem fazer para diminuir a desigualdade. Foram lançadas 3 cartilhas. Aliás, na questão dos municípios, nós vamos lançar um prêmio para os municípios que se destacam na redução das desigualdades, né? Então, e foram também lançadas propostas para que o Conselhão adote como agenda, o Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, do qual você faz parte, né? É verdade. Que adote a agenda da redução da desigualdade como sua agenda principal. Então, foi um dia com bastante iniciativas, e tanto no nível do Conselhão, que é ligado ao Poder Executivo, ao Presidente da República, sim, tanto no Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo do Brasil. Quem foi que leu a carta do compromisso do Conselhão, dos conselheiros, etc. lá? Quem foi... Que leu a carta, o documento oficial? Foi a Neca Setúbal? Foi a Neca Setúbal, exatamente. Que faz parte também do Conselho. Grande parceira de muito tempo, né, de muitos anos, que sim, ela tem se dedicado à questão da redução das desigualdades, a nível nacional, a nível municipal. Ela que leu a carta do compromisso entre o Pacto de Combate à Desigualdade e o Conselhão. Ou seja, medidas concretas já foram tomadas através de algumas instalações, grupos de trabalho e o desenvolvimento de uma frente parlamentar e também apoio do Executivo nessas medidas de combate à desigualdade. Quais serão os próximos passos, ou seja, a missão específica que cada um desses grupos ou cada um desses conjuntos de forças sociais, políticas e econômicas estarão trabalhando nos próximos meses ou no próximo ano? Então, a ideia é que, a nível do Congresso Nacional, se faça um conjunto de medidas que os parlamentares possam apresentar para que essas medidas sirvam para a redução das desigualdades. A nível do Conselhão também, a gente espera que essa seja a agenda, porque naqueles 40 e poucos indicadores, 9 áreas, lá está mostrando o que você tem que fazer, aonde você tem que agir para reduzir as desigualdades. Sim. Sei lá, mortalidade infantil, saneamento básico, estou dando apenas algum exemplo, claro, o que você tem que fazer. Então, para melhorar cada um desses indicadores, melhorando cada um desses indicadores, você reduz as desigualdades, a ideia é que haja proposta. Como é que a gente faz para melhorar cada um desses indicadores? Tanto a nível do Conselhão, que vai aconselhar o Presidente da República, aconselhar o órgão consultivo do Presidente da República, sim, tanto a nível do Congresso Nacional, para que isso se traduza em medidas efetivas, projetos de lei, ou medidas orçamentárias, ou prioridades diferentes que temos hoje, para que o Congresso Nacional também possa dar a sua contribuição para a redução das desigualdades. Aliás, quero dizer o seguinte, olha, esse assunto que interessa profundamente a todos os brasileiros, porque reduzindo a desigualdade melhora as condições de vida de todos, inclusive
muito as empresas, as pequenas empresas, porque como está o Brasil, com a renda tão concentrada, se você redistribuir a renda, porque combater a desigualdade é redistribuir renda e recursos, você aumenta o poder aquisitivo da população, você constrói um mercado interno muito maior. É quase uma estupidez a gente não aproveitar esse número de brasileiros que Sim. não têm recursos, em vez de dotá-los de recursos, para que possam realmente se incluir como cidadãos, inclusive como consumidores. Claro. Então, redistribuir recursos aumenta o poder aquisitivo, melhora e aumenta bastante o tamanho do mercado interno do Brasil. O Brasil tem um mercado interno fantástico, potencial, que não é aproveitado por causa da imensa desigualdade da população. Que é atacado e distribuído todo santo dia. Exatamente. Esse mercado interno, que devia estar se fortalecendo, mas, enfim, uma das grandes medidas é, sem dúvida, o combate às desigualdades. Agora, essas medidas, existe algum cronograma, existe algum procedimento ou meta para esse ano, para o ano que vem, ou é um processo contínuo? Então, são várias. A gente está elaborando, depois do sucesso que foi o lançamento, a gente está reelaborando diversos projetos e nossos planos que temos antes de lançar o programa. Mas uma das áreas prioritárias nossas vão ser os municípios. Nós vamos lançar, no mês de outubro, um prêmio para os municípios que conseguem. Nós já lançamos uma cartilha, né? O que os municípios podem fazer para reduzir as desigualdades? Porque nos municípios que moram as pessoas, né? Que trabalham as pessoas. Sim. E vai ter um prêmio que vai ser otorgado em meados do ano que vem, na véspera da eleição. Então, isso deve interessar bastante os prefeitos, inclusive prefeitos candidatos. E nós vamos elaborar um programa específico de nossa intervenção no processo eleitoral dos municípios, fazendo com que a nossa causa não seja nossos votos e nosso candidato não é especificamente um partido, mas uma pessoa, um candidato, mas o nosso voto vai ser, nosso programa vai ser a meta de eleição, quer dizer, reduzir a desigualdade para que seja o principal compromisso dos candidatos, principal item no seu programa eleitoral e no seu programa de governo futuro. Então, os municípios vão ser realmente nosso objetivo principal. Foco. Exatamente. É o foco, Exato. Esse será o foco. Suprapartidário ou específico para alguma corrente política? Não. Nós achamos que isso é de todos os partidos políticos, deveria ser de todos os partidos políticos, deveria ser de todos os cidadãos brasileiros, de qualquer ideologia, qualquer compromisso político. Essa é a maneira de melhorar o país, melhorar o Brasil. E acho que devia ser o interesse de qualquer partido político, de qualquer cidadão. Sem dúvida. Oded, nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações, aquilo que você acha mais importante. Por favor. O mais importante é, para quem está nos ouvindo, que pense, que medite no seu local de trabalho, no seu local de ação, no seu lugar de participação, o que ele pode fazer para reduzir a desigualdade. Porque isso não é só nas mãos do presidente, não só nas mãos do deputado, senadores, governadores, prefeitos, nas mãos de cada um, do empresário, como é que ele pode reduzir a desigualdade na sua empresa, conjunto com os seus fornecedores, no seu mercado, nos seus clientes, cada um no seu âmbito de trabalho, pensar o que eu posso fazer para realmente reduzir a desigualdade quando eu estou vendo a desigualdade em torno de mim. Na minha comunidade, o que eu posso fazer? Na hora de votar, na hora de pressionar os candidatos, na hora de pressionar os legisladores, na hora de pressionar os governantes, demandar deles medidas para reduzir as desigualdades. Né? Por exemplo, mudar agora, tem a reforma fiscal tributária, aqui no Brasil, quem paga mais são os pobres. Então, fazer com que a reforma fiscal tributária faça justiça, pagar mais quem tem mais, pagar menos quem tem menos. Então, essa é a observação que eu tenho que fazer. Oded, nós desejamos pleno êxito nessa empreitada, queremos agradecer muito a sua participação. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br
Música